Naquele pedaço esquecido de sertão, onde o vento levantava a poeira vermelha como se quisesse apagar rastros de histórias antigas, a fazenda Boa Esperança se erguia solitária, cercada por cercas de arame farpado, mourões gastos e um silêncio que só era quebrado pelo mugido do gado e o ranger de madeira dos velhos carros de boi. A casa grande, de paredes grossas e janelas altas, parecia observar tudo com desconfiança, como se escondesse mais lembranças do que qualquer cristão poderia suportar. O dono daquele império de terra e gado era o fazendeiro Augusto Brandão, homem de meia idade, olhos fundos e duros como pedra de rio, conhecido por toda a região mais pelo seu pulso firme e pela forma impiedosa de cobrar dívidas do que por qualquer gesto de carinho ou misericórdia. Para os de fora, Augusto era sinônimo de respeito e medo, uma mistura que fazia até Coronel Velho endireitar a postura quando ele passava montado em seu cavalo baio, chapéu de couro bem firme na cabeça e olhar que não desviava por nada desse mundo. Mas quem vivia ali dentro, quem varria o assoalho de madrugada e acendia lampião antes do sol nascer, sabia que o que havia naquela casa ia além da fama. Havia um peso, um luto antigo, uma dor que ninguém ousava mencionar em voz alta. Certa noite, quando o céu parecia mais baixo e as estrelas se escondiam atrás de nuvens grossas, um tropel de cascos quebrou o silêncio das estradas de terra. O capataz Bento, homem robusto de fala pouca e lealdade antiga, ouviu o som ainda do curral e apertou os olhos na direção da porteira principal. Lá longe, a luz vacilante de um lampião improvisado amarrado na sela dava para ver o contorno de Augusto voltando à fazenda, mas não vinha só. Preso à garupa, quase tombando de lado, o vulto de uma mulher parecia desfalecido, o corpo mole chacoalhando a cada passo do cavalo. Bento deixou a cerca pela metade, largou o alicate e caminhou apressado, quase trotando, sentindo um nó estranho na garganta. Não era comum ver o patrão chegar com alguém desacordado, e ainda por cima uma mulher, naquela hora da noite, pelas estradas onde só passava gente desesperada ou cheia de culpa. Quando Augusto atravessou a porteira, o cavalo suado e arfando, o fazendeiro não pediu ajuda. Apenas lançou ao capataz um olhar que misturava ordem e ameaça. Ninguém viu nada, Bento. A voz de Augusto veio grave, firme, ainda que cansada. Vai buscar o lampião grande. Nós vamos pro celeiro. E cala a boca. Bento engoliu seco, assentiu sem discutir e saiu em disparada. O celeiro da Boa Esperança, construído com madeira grossa de lei, ficava um pouco afastado da casa grande, como se até o lugar onde se guardava o alimento e as ferramentas precisasse de certa distância daqueles quartos onde tanto se sofrera em silêncio. Era ali que Augusto costumava guardar não só mantimentos e arreios, mas também seus segredos mais práticos: documentos, armas, baús antigos de ferro. Naquela noite, seria também o lugar onde esconderia uma mulher. Quando Bento chegou com o lampião grande, a mulher já estava deitada sobre um colchão improvisado de palha e cobertor áspero num canto afastado, perto das paredes de tábuas onde o vento zunia por entre as frestas. O rosto dela estava pálido, manchado de poeira e suor, uma mecha de cabelo grudada na testa úmida. Parecia ter pouco mais de 20 e poucos anos, magra, com as mãos finas, mas havia algo na postura dela, mesmo desacordada, que não combinava com as camadas de terra nas roupas, uma espécie de dignidade silenciosa. "Patrão!" arriscou Bento, segurando o lampião com força demais, a chama tremendo um pouco. "Quem é essa moça?" Augusto levou alguns segundos para responder. Tirou o chapéu,
Passou a mão pelos cabelos já salpicados de grisalho. Respirou fundo como quem mede palavras antes de soltá-las. É problema meu, rosnou finalmente. E a partir de agora, é problema seu também. Vai cuidar para que ela não falte de nada. Água, comida, remédio se precisar. Mas ninguém, Bento, ninguém da casa, ninguém da vila, ninguém da estrada pode saber que ela está aqui. Entendeu bem? O capataz hesitou. Aquilo não era só segredo de patrão. Era encrenca daquelas que podiam queimar todo mundo junto, se viesse à tona na hora errada. Ainda assim, ele assentiu com a cabeça. Entendi, sim, seu Augusto. Enquanto a chama do lampião projetava sombras longas nas paredes do celeiro, a mulher abriu os olhos pela primeira vez, como se o calor da luz a chamasse de volta à consciência. Os olhos dela eram de um castanho forte, quase mel, mas carregados de cansaço e medo. Ela tentou se erguer, mas o corpo não obedecia. Um gemido escapou de seus lábios rachados. Onde eu tô? Murmurou, com a voz rouca. Augusto se aproximou um passo, e por um instante, a dureza do seu rosto pareceu ceder, como se outra pessoa, mais antiga, mais ferida, tentasse emergir por trás daquela fachada de pedra. Você está num lugar seguro, respondeu ele sem responder de verdade. Pelo menos por enquanto. A mulher olhou em volta, sentindo o cheiro de feno, de madeira úmida e de couro velho. Havia nos olhos dela um reconhecimento estranho, como se aquele tipo de ambiente não lhe fosse completamente estranho, mas a presença de Augusto a deixasse em alerta. E o senhor? Quem é? Bento quase deixou escapar um riso nervoso. Não existia naquela região alguém que não soubesse quem era Augusto Brandão. Mas o fazendeiro apenas tornou a colocar o chapéu na cabeça, como se aquela pergunta o pegasse num ponto vulnerável. Sou o homem que te tirou de lá daquela estrada, respondeu seco. E o homem que pode manter você viva. No dia seguinte, a fazenda acordou como sempre, com gritos de galos, mugidos no curral, passos apressados dos peões e o cheiro de café forte vindo da cozinha, onde a cozinheira velha, Dona Nair, comandava panelas e tachos como uma general de avental. Mas naquele dia, havia uma corrente de cochichos que deslizava entre os corredores, uma desconfiança que não se explicava em palavras. Alguns juraram ter ouvido cavalos de madrugada. Outros falaram de sombras passando perto do celeiro. Foi assim que, ainda pela manhã, um par de olhos atentos se demorou mais do que o normal na direção da porta do celeiro. Eram os olhos de Helena, a empregada mais antiga da casa, conhecida por todos como uma mulher de poucas palavras, mas de ouvido sempre atento e olhar que enxergava mais do que devia. Helena sabia que Augusto não dava passo em falso sem motivo, e sabia também que, quando o patrão voltava pela estrada depois da meia-noite, não era só o cavalo que trazia peso nas costas. Vinha junto algum problema que mais cedo ou mais tarde respingaria em todo o mundo. Ela não viu a mulher lá dentro, não naquela manhã, mas sentiu no ar o cheiro diferente de roupa de fora, de perfume desbotado misturado ao suor de quem fugiu de alguma coisa. Enquanto isso, lá fora, no pequeno vilarejo mais próximo, o assunto ainda era outro. Uma pressão crescente do coronel da região vizinha, um homem invejoso das terras de Augusto e boatos de que o fazendeiro estava envolvido com um caso proibido, talvez até com a mulher de algum homem importante. Ninguém sabia exatamente de onde vinha o boato, mas como toda a fofoca do sertão, ele ganhava corpo, carne e voz a cada boca que repetia. Foi nesse clima de suspeita silenciosa que o segredo do celeiro começou a respirar.
E quanto mais Augusto tentava manter a porta fechada, mais o mundo lá fora parecia sentir o cheiro daquilo que ele guardava ali dentro. Antes que a história avance, se você acredita que, na vida, nem tudo é o que parece, e que muitos julgamentos são feitos sem conhecer a verdade, deixe seu sinal de apoio aqui embaixo, porque o que está prestes a ser revelado nesta fazenda ainda vai mexer com o seu senso de justiça. Os dias seguintes trouxeram um tipo de calma que não era exatamente paz, mas sim a suspensão antes da tempestade. Na vila, perto da igrejinha de Torre Baixa e do armazém de seu serafim, as conversas se alinhavam como roupas estendidas no varal. Cada língua acrescentava um fiapo de tecido, e logo um rumor se transformava em verdade absoluta para quem quisesse acreditar. Tô lhe dizendo, homem, eu vi com estes olhos que a terra há de comer, dizia uma mulher de lenço colorido na cabeça, encostada no balcão de madeira engordurado do armazém. O cavalo de Augusto passou voado de madrugada, e atrás dele vinha outro, com uma figura pequena, parecia mulher. Isso não é coisa boa. Mulher casada, aposto, retrucou um rapaz novo, ajudante do armazém, com um sorriso maldoso no canto dos lábios. Ou então alguma perdida que ele resolveu esconder lá naquela fazenda para ninguém pôr a mão. Quem tem dinheiro faz o que quer. As palavras se espalhavam fácil, como pólvora seca. E sem que ninguém pudesse dizer de onde exatamente surgira, logo a vila inteira comentava que Augusto Brandão tinha sequestrado uma moça da cidade vizinha, talvez a filha de algum comerciante importante, e a mantinha escondida no celeiro, como um pecado vivo trancado entre as paredes de madeira. Na fazenda, por sua vez, Helena percebia o movimento diferente de Bento. O capataz, que sempre circulara livremente entre o curral, a tulha e o terreiro, agora fazia questão de dar uma volta maior sempre que se aproximava do celeiro, olhando por cima do ombro como se alguém pudesse lê-lo por dentro. Isso, somado ao fato de que Augusto passara a assumir por intervalos curtos, sempre na direção daquele mesmo prédio de madeira, acendeu em Helena uma chama antiga, a necessidade de entender o que se escondia por trás das portas fechadas. Helena não era de se meter na vida dos outros à toa. Carregava nas costas as marcas de uma juventude dura, de gente que falava demais e apanhava por causa disso. Aprendera, às custas de lágrima e sangue, que às vezes era melhor calar do que soltar verdades que o mundo não queria ouvir. Mas também sabia reconhecer o cheiro da injustiça e aquele clima espesso que se arrastava pelos corredores da casa grande tinha exatamente esse odor. Algo errado, prestes a ser jogado nas costas da pessoa errada. Certa tarde, enquanto Dona Nair ralhava com um dos jovens ajudantes por ter quebrado um prato de louça antigo, Helena saiu pela porta dos fundos, levando um balde com roupas para estender. Caminhou pelo terreiro com passos firmes, mas discretos, fingindo total naturalidade. Seus olhos, porém, estavam atentos a cada detalhe. O movimento dos peões, o cachorro de Augusto dormindo estirado à sombra de um juazeiro, a porta do celeiro encostada, não completamente fechada. Era uma fresta mínima, quase nada. Mas para alguém como Helena, acostumada a enxergar o que os outros deixavam passar, aquilo era um convite. Ela estendeu as roupas no varal devagar, com gestos medidos, enquanto seu coração batia mais rápido. Quando percebeu que ninguém prestava atenção em seus movimentos, Bento estava ocupado discutindo com um tropeiro a chegada de um carregamento de sal, e os outros peões se espalhavam entre o curral e a área dos arreios. Fez um desvio sutil. Em vez de voltar pela porta da cozinha, contornou o caminho,
aproximando-se do celeiro como quem só queria pegar lenha ou alguma ferramenta. Ao chegar bem perto, ouviu algo que não esperava. Uma tosse fraca, feminina, seguida pelo som de um balde sendo arrastado no chão. Helena congelou por um instante, a mão suspensa no ar. O balde de roupas vazio agarrado com força. Então respirou fundo e deu 2 toques leves na porta, como se pedisse licença a um segredo. Do lado de dentro, por alguns segundos, só se ouviu o silêncio. Depois, um arrastar de passos. Lento, desconfiado. A porta se abriu apenas uma fresta, e um par de olhos castanhos, fundos, a encarou com cautela. Era a mulher que Augusto trouxera na garupa naquela noite. O rosto dela continuava pálido, mas agora havia um leve rubor nas bochechas, sinal de que começava a recuperar forças. "Quem é você?" perguntou a mulher, mantendo o corpo escondido atrás da porta. Helena não sorriu nem se curvou. Apenas sustentou o olhar, como fazia quando queria mostrar que não vinha em missão de guerra, mas também não estava ali para brincar. "Eu que pergunto", respondeu com a voz baixa, porém firme. "Você tá ferida? Tá com fome?" Houve um breve silêncio, e então a mulher abriu um pouco mais a porta. Não o suficiente para que alguém de longe percebesse, mas o bastante para que Helena visse parte do interior do celeiro. Um catre improvisado, uma bacia de água meio suja, um prato com restos de comida. "Eu tô viva", disse a mulher depois de hesitar. "O que já é mais do que eu esperava. Antes dele me tirar de lá." "De onde?" enquadrou Helena, sem rodeios. A mulher a analisou de cima a baixo, como se tentasse decidir se podia confiar naquela figura de saia escura, avental simples e olhos profundos que pareciam absorver tudo. "Você trabalha para ele, não é?" perguntou em vez de responder. "Trabalho para quem paga meu salário", cortou Helena sem piscar. "Mas não vendo minha alma por moeda nenhuma." Aquilo arrancou da mulher um meio sorriso cansado, quase um suspiro de alívio. "Meu nome é Laura", disse enfim, num fio de voz. "E por enquanto, só o que eu posso te dizer é que, se eu não tivesse parado aqui, talvez eu já estivesse morta." Helena sentiu um arrepio subir pelas costas. Aquela frase carregava um peso que ia além de qualquer romance proibido. A forma como Laura disse "morta" não tinha o exagero teatral das fofocas. Havia ali a lembrança concreta de um perigo real. "Quem estava te caçando, Laura?" insistiu Helena, olhando rápido para trás, certificando-se de que ninguém se aproximava. Mas antes que a mulher pudesse responder, passos firmes ecoaram no terreiro, aproximando-se em direção ao celeiro. Augusto vinha com o queixo travado, o olhar estreito, e mesmo de longe, Helena sentiu o baque da presença dele. Laura empalideceu ainda mais, recuando um passo para dentro do celeiro. "Ah, fecha a porta", sussurrou, quase em súplica. "Ele não gosta que ninguém saiba que eu tô aqui." Helena teve apenas tempo de dar um último olhar para aqueles olhos castanhos assustados antes de se afastar, fingindo arrumar algo no varal. A porta do celeiro se fechou com um rangido, e segundos depois, Augusto surgiu, tomando a frente como sempre. Ele parou, observou o entorno com cuidado, e seu olhar pousou por um momento em Helena, que mantinha o rosto neutro, as mãos ocupadas com um lençol. O silêncio entre os dois era uma espécie de duelo mudo. Cada um sabia que o outro percebia mais coisas do que dizia. "Algum problema, Helena?" questionou Augusto, forçando um tom casual. "Problema não, senhor", respondeu ela, medindo as palavras. "Só roupa para secar e casa para manter de pé, como sempre."
Augusto sustentou o olhar por um instante. Depois desviou, abrindo a porta do celeiro sem pedir licença. Entrou e a trancou por dentro, deixando Helena do lado de fora, abraçada a um segredo do qual ainda não conhecia o peso completo. Do outro lado das paredes de madeira, as vozes de Augusto e Laura começaram a se misturar em sussurros mais altos do que deveriam. Helena não conseguiu ouvir o conteúdo, apenas o tom. Um misto de urgência, medo e algo que soava estranhamente como culpa. Enquanto o sol caía atrás dos morros distantes, tingindo o céu de um laranja triste, a vila continuava inventando histórias sobre uma mulher escondida no celeiro da Boa Esperança. Mas nem as línguas mais afiadas conseguiam chegar perto do verdadeiro motivo pelo qual Augusto decidira esconder Laura ali dentro. Um motivo que, quando viesse à tona, reviraria não só a vida daquele fazendeiro, como também mexeria com as raízes mais profundas de toda aquela terra. As noites de vento forte sempre traziam lembranças ruins para Augusto Brandão. Era como se cada rajada batesse nas janelas da casa grande e voltasse carregando ecos de gritos antigos, lágrimas que nunca se secaram direito, promessas que ele fez e não cumpriu. Naquela noite, porém, o barulho do vento parecia ainda mais agressivo, porque Augusto sabia que dentro do celeiro havia alguém a quem ele devia mais do que dinheiro ou proteção. Devia a verdade. Depois do jantar silencioso, em que apenas o tilintar de talheres e o ranger de cadeiras interrompiam o ar carregado, Augusto se levantou sem dizer palavra, pegou um lampião e saiu pelos fundos, como fizera nas noites anteriores. Helena acompanhou seu movimento com o canto dos olhos, enquanto recolhia pratos e panelas. Bento, sentado na varanda, apertou o chapéu na testa, inquieto. Todo mundo sabia. Quando o patrão caminhava naquela direção, depois de escurecer, não queria ser seguido. No celeiro, Laura estava sentada no catre improvisado, os joelhos encolhidos contra o peito, os braços abraçando as próprias pernas como se quisessem impedir que o mundo a alcançasse. Ela já recuperara um pouco das forças, graças aos cuidados de Bento, que, obedecendo às ordens de Augusto, levava comida, água e até alguns remédios simples que Dona Nair preparava sem saber para quem eram. Mas, apesar do corpo mais firme, havia um desgaste profundo em seu olhar, um cansaço de quem carregava, sozinha, um segredo grande demais. Quando Augusto entrou, a chama do lampião desenhou seu rosto marcado por sulcos de preocupação. Ele fechou a porta cuidadosamente, trancando-a por dentro, como um homem que sabe que o que vai ser dito ali dentro não pode escapar para o mundo lá fora. "Você não comeu tudo?", observou ele, apontando para o prato pela metade. Tem coisas que tiram o apetite da gente", retrucou Laura, sem rodeios. "E tranca de porta é uma delas." Augusto respirou fundo, encostando o lampião numa prateleira. Por um momento, ele pareceu cansado de carregar o próprio nome, como se ser Augusto Brandão, o fazendeiro poderoso, fosse, na verdade, uma prisão tão grande quanto as paredes daquele celeiro. "Você tá viva porque eu te trouxe para cá", começou ele, a voz baixa, mas firme. "Se tivesse ficado na cidade, sabe muito bem o que teria acontecido." Laura desviou o olhar, fixando-o num ponto qualquer do chão de terra batida. "Eu sei", murmurou. "Mas se eu estou viva, é porque ainda tenho algo para acertar. E esconder aqui não vai resolver isso." Houve um silêncio pesado, denso, que parecia se acumular também do lado de fora, onde o vento uivava entre as frestas da madeira. Augusto deu alguns passos aproximando-se, mas mantendo certa distância respeitosa. "Você quer morrer, é isso?", perguntou irritado.
Acha que, se voltar lá, o que fizeram com seu pai não vai se repetir com você? Ao ouvir a menção ao pai, Laura levantou a cabeça bruscamente, os olhos faiscando de dor. Não põe meu pai no meio como se você tivesse sido um santo, Augusto, cortou ela, o nome dele saindo pela primeira vez sem título, sem seu. Se hoje eu tô jurada de morte, é porque alguém lá atrás decidiu que uma família humilde não podia mexer na sujeira dos homens ricos. Augusto sentiu o golpe, como se cada palavra dela fosse um estilhaço de espelho em que ele enxergava o próprio reflexo distorcido. Seu pai foi um homem corajoso, admitiu finalmente. Talvez o único que teve peito de encarar gente que nem eu. E morreu por causa disso, completou Laura com a voz embargada. Ela fechou os olhos por um instante, e as lembranças vieram como um vendaval. O pai, Joaquim, homem simples, dono de uma pequena venda na cidade vizinha, que um dia resolvera denunciar o esquema de falsificação de notas e roubo de gado que corria por debaixo dos panos entre os grandes fazendeiros da região. Joaquim tinha provas, nomes, datas. Achou que, entregando aquilo às autoridades, faria justiça. Em vez disso, encontrou a morte numa estrada escura, o corpo deixado como se tivesse sido só mais um acidente. Ele não morreu por sua causa, Laura, tentou Augusto, cruzando os braços. Morreu porque mexeu com gente que não mede consequência. A gargalhada que Laura soltou foi curta e amarga. Como se você fosse diferente, Augusto. Ele não respondeu de imediato. Porque, em algum lugar dentro de si, sabia que aquela acusação tinha um fundo de verdade. Durante anos, ele mesmo lucrara com acordos sujos, fechara os olhos para roubos e golpes, permitira que gente menor pagasse pelos pecados dos grandes. Mas havia uma linha que, em determinada noite, ele se recusara a cruzar. E era exatamente ali que Laura entrava. Se eu fosse como eles, disse ele lentamente, você não estaria respirando agora. Nem teria saído viva daquela sala. Laura o encarou, respirando rápido. Então diz logo, Augusto, por que você me tirou de lá? Você devia estar do lado deles, não do meu. Eu te vi sentado naquela mesa, ouvi seu nome sendo falado no meio dos papéis. A voz dela tremia, mas não de medo, tremia de indignação. Eu te tirei de lá porque já vi essa história acontecer antes, respondeu Augusto por fim, a voz ficando rouca. E daquela vez eu não fiz nada. Laura arregalou os olhos, confusa. Que história? Augusto desviou o olhar, como se as próprias memórias lhe queimassem por dentro. Muito tempo atrás, antes de você nascer, teve outra mulher que foi calada à força porque decidiu abrir a boca contra quem mandava por aqui. Ela também achou que a verdade sozinha bastava. E eu? Ele demorou a completar. Eu fui covarde. Deixei que fizessem com ela o que bem entenderam. Laura já não respirava com regularidade. O peito subia e descia rápido demais. E o que aconteceu com ela? Perguntou num sussurro. Augusto apertou o maxilar. Ela morreu. Ou sumiu do mapa, o que no fim das contas é quase a mesma coisa. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do vento batendo nas tábuas. Ela era alguém da sua família? Arriscou Laura. Augusto não respondeu. Em vez disso, caminhou até um canto do celeiro, abriu um pequeno baú de madeira e tirou de dentro um lenço desbotado, de tecido fino, que não combinava com o sertão bruto. Entregou o lenço a Laura. Era dela, disse com a voz baixa. De alguém que eu devia ter protegido e não protegi. Laura tocou o tecido com cuidado,
como se aquele objeto pudesse lhe contar o resto da história. Algo naquela forma de falar, naquela culpa pesada, fazia seu coração bater de um jeito estranho. Quem era ela, Augusto? Insistiu. Ele a encarou, e naquela troca de olhares havia mais do que a distância entre patrão e protegida. Havia algo que conectava passado e presente como se fossem o mesmo fio. Ela se chamava Elisa, respondeu ele finalmente. Elisa, Brandão. O sobrenome caiu no ar como um tiro. Laura sentiu um arrepio percorrer a espinha. Sua irmã? Sua... Augusto a interrompeu com um gesto. Só o que você precisa saber é que, quando ela tentou denunciar um acordo sujo que ia entregar essa região inteira na mão de gente corrupta, disseram que ela tinha enlouquecido. Calaram a voz dela na base da força. E eu não fiz nada, porque estava ocupado demais, protegendo meu próprio nome. Laura engoliu em seco, o lenço ainda entre os dedos. E agora você acha que, escondendo a mim, vai consertar o que não fez por ela? A pergunta dela entrou fundo, atingindo o lugar exato onde a culpa de Augusto morava há anos. Não, admitiu ele. Mas talvez, se dessa vez eu não deixar que matem a pessoa que fala, eu consiga pelo menos não enterrar de novo a verdade. Laura ficou em silêncio por um longo tempo. Então, respirou fundo e devolveu o lenço. Moisés, você sabe que não dá para se esconder para sempre, não sabe? Eles vão procurar. Vão vir atrás. Eu sei, respondeu Augusto. E é por isso que quando essa porta se abrir de novo, não vai ser mais para te manter trancada. Vai ser para você decidir o que fazer com o que sabe. Do lado de fora, bem perto da parede onde o vento assobiava mais forte, 2 pés descalços descansavam na terra, imóveis. Helena, que se aproximara no escuro, guiada pelo instinto e por um aperto estranho no peito, encostara-se atrás do celeiro, onde sabia que as vozes saíam um pouco mais nítidas pelas frestas. Ela não ouviu todas as frases, não pegou os nomes todos, mas entendeu o suficiente. Laura não era uma amante escondida, nem uma mulher sequestrada à força. Era testemunha de algo muito maior, de uma sujeira que cruzava nomes de coronéis, juízes e comerciantes. O motivo pelo qual Augusto a escondia ali não era luxúria. Era medo. Medo de que a história se repetisse. Medo de ver outra mulher enterrada numa cova rasa de beira de estrada só porque ousou dizer a verdade que ninguém queria ouvir. E naquela noite, ouvindo fragmentos de confissão misturados aos uivos do vento, Helena compreendeu que a fazenda Boa Esperança não estava apenas abrigando um segredo. Estava se tornando o palco de um acerto de contas que vinha sendo adiado por décadas. Os boatos na vila, como qualquer coisa que não encontra resposta rápida, começaram a se transformar em raiva. Alguém disse ter visto um cavaleiro estranho rondando as cercas da fazenda à noite. Outro jurou que homens armados haviam sido vistos conversando baixo com o coronel da região vizinha, aquele mesmo que há muito tempo disputava terras e influência com Augusto. Em pouco tempo, a lenda da mulher escondida no celeiro ganhou contornos violentos. Já não era apenas uma fofoca maldosa sobre adultério, mas sim uma história de sequestro, honra manchada e vingança. Um dia, no meio da tarde, 3 cavaleiros surgiram na poeira da estrada, vindo em direção à Boa Esperança. Helena os viu primeiro pela janela da cozinha e reconheceu de longe a postura de quem não vinha para visita amigável. Chapéus baixos, mãos perto do coldre, olhares que varriam a paisagem como se marcassem alvos invisíveis. «Bento!» chamou ela com urgência. «Tem gente chegando, daquelas que não vêm comprar bezerro.» Bento saiu, ajeitando o cinturão,
o olhar endurecendo ao reconhecer dois dos homens. Eram capangas conhecidos do coronel Firmino, o dono de terras da região vizinha, famoso pela crueldade com que resolvia qualquer impasse. O terceiro, um sujeito magro de bigode fino, tinha o olhar vivo demais para ser apenas um peão. "Boa tarde", disse o magro, descendo do cavalo com um sorriso que não chegou aos olhos. "Viemos prosear com o seu patrão." "Patrão tá ocupado", respondeu Bento, plantando-se na frente do grupo. "Se quiser deixar recado, eu anoto." O magro fingiu pensar, alisando o bigode. "O recado é melhor ser dado olho no olho", insistiu. "Diz pra ele que é coisa séria. É sobre gente que anda sumindo por essas bandas." Helena, que observava tudo de longe, sentiu o estômago revirar. A palavra sumindo não era gratuita. Era um recado em si mesma. Pouco tempo depois, Augusto surgiu na varanda, o rosto fechado, mas os passos firmes. Ele não gostava de receber gente armada na sua porta, mas também não era do tipo que se escondia. "Se vieram vender boato, podem voltar pela mesma estrada", disparou ele, sem rodeios. "Aqui na minha fazenda quem decide quem entra e quem sai sou eu." O magro abriu um sorriso mais largo. "Que isso, seu Augusto? A gente só veio por preocupação." Fingiu espantar a poeira do casaco. "É que andam dizendo por aí que o senhor trouxe uma moça à força, que tem gente gritando por socorro trancada num celeiro. E o coronel Firmino, o senhor sabe, é homem de honra. Não quer ver o nome dos colegas arrastado nessa lama toda." Augusto soltou uma risada seca, sem humor. Coronel Firmino nunca se preocupou com honra quando era ele que estava com o chicote na mão. E você sabe muito bem disso. Se ele está mandando recado, é porque tem medo de alguma coisa que pode sair daqui. Os olhos do magro estreitaram-se um pouco. Ele deu alguns passos pela varanda como se examinasse a madeira só por fazer hora. "O que a gente teme", disse por fim, "é a língua solta de certas mulheres. Tem moça por aí achando que pode se meter em assunto de homem grande. Sabe como é. Às vezes é preciso lembrar que nem todo mundo nasceu para ser ouvido." Helena, parada num canto discreto, sentiu o sangue ferver com aquelas palavras. Augusto, por sua vez, segurou o ímpeto de ir para cima. Sabia que, se partisse para a violência ali, a guerra seria aberta e ninguém sairia ileso. "Aqui dentro", retrucou ele, "quem decide quem fala ou se cala sou eu. E até agora, não ouvi grito de socorro nenhum." "Que bom", rebateu o magro, "porque se eu ouvisse, ia ter que voltar com mais gente. E aí o senhor sabe como é. Quando muita arma se junta, bala perdida costuma achar peito inocente. Seria uma pena. A ameaça estava dada." Eles conversaram mais alguns minutos, numa dança de palavras cheias de duplo sentido, até que os três cavaleiros montaram outra vez e se afastaram, levantando poeira. Mas a terra que ficou para trás não era a mesma. Havia agora a certeza de que o cerco estava se fechando. Naquela mesma noite, Augusto reuniu Bento e Helena na cozinha, depois que todos já haviam ido se deitar. A mesa estava quase vazia, restando apenas o resto de um café velho e uns pedaços de pão amanhecido. "Eles sabem que tem alguém aqui", começou Augusto, encarando os dois com seriedade. "Talvez não saibam quem é, nem o que significa, mas estão farejando." Bento coçou a barba inquieto. "E o que a gente faz, patrão? Vai mandar a moça embora?" Helena o fuzilou com o olhar antes mesmo que Augusto respondesse. "Mandar embora para onde, Bento?" cortou ela. "Para cair na mão de gente que manda recado com bala?" Augusto assentiu, sem desviar o olhar dela.
Helena tem razão. Se Laura sair daqui agora, assina a própria sentença. Helena respirou fundo antes de pronunciar o nome. Então é Laura que ele está procurando, é? Augusto sustentou o olhar, e naquele silêncio, a confirmação veio sem palavra alguma. Você sabia de tudo esse tempo? Perguntou Bento atônito, olhando de um para o outro. Eu sabia que tinha algo errado muito antes de vocês dois, respondeu Helena, sem se gabar. E agora quero saber até onde esse erro vai chegar. Augusto apoiou as mãos na mesa, inclinando o corpo para frente. O coronel Firmino e aquela corja se enrolaram num esquema que passa por gado roubado, terra tomada na marra e documento falsificado. O pai de Laura juntou prova demais e pagou o preço. Ela herdou esses papéis, herdou também o inimigo. E se falar na hora errada, herda a mesma morte. Bento engoliu em seco. E o senhor, patrão? Estava no meio disso também? A pergunta pairou no ar como faca. Tava na beira, confessou Augusto. O suficiente para ver a sujeira toda e fingir que não era comigo. Até que chegou uma hora em que, se eu avançasse mais um passo, não tinha volta. E aí, eu recuei. Helena cruzou os braços. Então, pela primeira vez na vida, o senhor decidiu recuar ao invés de pisar em cima de todo mundo? Para quem sempre viveu de ver a corda arrebentar para o lado mais fraco, isso é novidade. Augusto encarou Helena com um misto de irritação e respeito. Talvez eu tenha demorado demais para escolher de que lado ficar. Mas agora não tem mais meio termo. O plano começou a se desenhar ali mesmo. Era preciso pensar numa forma de tirar Laura da mira dos homens de Firmino sem enterrá-la de vez. Augusto sugeriu um esconderijo em outra fazenda, mais distante. Bento falou em arranjar documentos falsos. Helena, porém, foi a única que apontou para o óbvio. Se essa história toda começou porque alguém juntou prova, ela só vai terminar de dois jeitos, disse ela. Ou queimam esses papéis, enterram a verdade e continuam mandando em tudo. Ou alguém tem coragem de jogar isso na cara do mundo. Augusto passou a mão no rosto, exausto. Jogar na cara de quem, Helena? As autoridades daqui são todas de bolso cheio. E se denunciar nos lugares errados, os papéis somem e a gente também. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, pensando. Então tem que ser de um jeito que não dê para apagar. De um jeito que todo mundo veja de uma vez só. Sem tempo para esconder o corpo ou falsificar a versão. A ideia de um enfrentamento público, de uma exposição sem volta, começou a se formar ali, ainda sem forma definida. Mas enquanto na cozinha se discutiam caminhos, no celeiro, Laura olhava pela fresta de uma tábua, observando a noite escura do lado de fora, e ouvindo ao longe o eco das vozes. Ela sabia que o tempo corria contra, que os homens de Firmino não descansariam enquanto não tivessem certeza de que a ameaça havia sido silenciada. E em algum ponto entre a casa grande e o portão da fazenda, uma decisão invisível começou a ser tomada. A de que, desta vez, seria diferente. Que em vez de enterrar a verdade junto com mais um corpo, alguém teria a chance de falar. Nem que isso custasse o pouco de paz que ainda restava àquela terra. O dia da grande festa na vila estava marcado há meses. Era a celebração do padroeiro, ocasião em que todos os fazendeiros importantes apareciam, as famílias se arrumavam com suas melhores roupas e até os desentendimentos mais antigos eram, por uma noite, empurrados para debaixo do tapete. Haveria missa, procissão, leilão de prendas e, principalmente, discursos. Discursos em que coronéis gostavam de se mostrar como homens de bem na frente de todo mundo.
Helena foi a primeira a enxergar naquele evento uma oportunidade. Se o senhor quer que essa história não seja apagada, disse ela a Augusto alguns dias antes da festa, precisa jogar luz nela no único lugar onde eles não vão poder mandar apagar, no meio da praça, na frente de todo mundo. Augusto achou a ideia louca, arriscada, quase suicida. Mas quanto mais pensava, mais percebia que não havia saída segura. Qualquer tentativa de ataque discreto poderia ser abafada. A única forma de fazer a verdade sobreviver seria expondo-a tão escancaradamente que ninguém pudesse fingir que não viu. Você está sugerindo que eu leve Laura para a festa do padroeiro? Perguntou ele, incrédulo. Tô sugerindo que o senhor pare de achar que dá para salvar todo mundo e, ao mesmo tempo, preservar seu nome limpo, respondeu Helena, sem rodeios. Ou ela aparece, fala o que sabe e joga esses papéis na mão do povo, ou vai passar o resto da vida escondida, esperando o momento em que alguém vai encontrar esse celeiro. Laura, ouvida em seguida, não hesitou tanto quanto Augusto esperava. Meu pai morreu acreditando que falar era melhor do que se calar. Ela encarou o fazendeiro firme. Se eu ficar me escondendo aqui, jogo fora a única coisa que ele me deixou, a coragem. Os dias que antecederam a festa foram de preparo e medo. Augusto, Bento e Helena se movimentavam como peças num tabuleiro perigoso, calculando cada passo. Laura recebeu roupas emprestadas por Helena, um vestido simples, mas digno, que a deixava parecendo menos uma fugitiva e mais uma mulher do povo que tinha algo importante a dizer. No dia marcado, a praça da vila estava cheia. Bandeirolas de pano colorido cortavam o céu. Crianças corriam entre as pernas dos adultos. O cheiro de milho assado, bolo de fubá e café fresco se misturava à fumaça dos cigarros de palha. O coreto, enfeitado com flores e panos brancos, seria o centro dos discursos oficiais. O coronel Firmino chegou cercado por seus homens, de terno escuro e chapéu bem alinhado, cumprimentando todo mundo com um sorriso ensaiado. Mais tarde, subiria ao coreto para falar sobre ordem, trabalho e honra, palavras que ele usava como quem usa perfume caro para disfarçar cheiro de sujeira. Augusto apareceu um pouco depois, acompanhado de Bento. Para muitos, só o fato de vê-lo ali, na mesma praça que o coronel, já era motivo de cochicho. Diziam que os dois andavam se estranhando mais do que o normal. Agora, ali, dividiriam o mesmo espaço. Enquanto isso, numa viela lateral, quase invisível, Helena conduzia Laura, o coração disparado. As mãos de Laura tremiam, mas seus olhos estavam firmes. Sob o braço, ela carregava uma pequena pasta de couro, onde estavam os documentos que o pai deixara. Cópias de notas, assinaturas, comprovantes. Tudo que ligava o nome de Firmino e de outros poderosos aos esquemas escusos que sangravam os pequenos. Se você quiser voltar atrás, a hora é agora, murmurou Helena, sabendo que aquela decisão não era pequena. Eu passei a vida fugindo do que aconteceu com meu pai, respondeu Laura. Se eu recuar agora, não vou ter mais motivo para ter sobrevivido. O sino da igreja tocou, chamando todos para a parte solene da festa. A missa passou sem sobressaltos, com cânticos e rezas que pareciam irônicas diante da quantidade de mentira que pairava naquele lugar. Depois dela, começou o momento dos discursos. O primeiro a falar foi o padre, que exaltou a fé e a perseverança do povo do sertão. Depois, chamou ao coreto alguns homens importantes, comerciantes, pequenos fazendeiros. Por fim, anunciou, com um sorriso protocolar: agora ouviremos algumas palavras do nosso estimado coronel Firmino,
que tanto tem feito por estas terras. Firmino subiu ao coreto sob aplausos de alguns, silêncio de outros. Começou a falar com sua voz segura, elogiando o trabalho, a disciplina, a ordem que mantinha tudo no lugar. Falava de honestidade como se a palavra lhe coubesse na boca. Foi então que, no meio da multidão, uma voz feminina ecoou, clara, firme, cortando a fala dele ao meio. O senhor fala de honestidade, coronel, mas esqueceu de contar como enriqueceu roubando o gado e a terra da gente que não tinha como se defender. O silêncio caiu sobre a praça como um pano pesado. Todos os olhares se viraram na direção de Laura, que agora se adiantava entre as pessoas, caminhando com passos decididos em direção ao coreto. Helena vinha um pouco atrás, o olhar atento, preparada para qualquer reação. Firmino tentou rir, como se fosse apenas um contratempo insignificante. "E quem é a senhorita para falar assim?" questionou, num tom que misturava deboche e ameaça. "Uma moça descontrolada, talvez? Alguém que ouviu história demais por aí?" Laura parou ao pé do coreto, levantando bem alto os papéis que trazia. "Eu sou filha de Joaquim, o homem que o senhor mandou calar quando resolveu denunciar suas falcatruas", respondeu em voz firme. "O homem que morreu na estrada depois de tentar entregar isso", ela sacudiu a pasta, "para as autoridades." Um burburinho percorreu a multidão. Alguns se entreolhavam, lembrando vagamente do caso antigo, da morte por acidente de um comerciante teimoso. Outros apenas arregalavam os olhos, sem saber onde aquilo ia dar. Firmino ficou sério de repente. "Isso é calúnia", rosnou. "E calúnia contra homem de bem da cadeia." "Vai ser difícil chamar de calúnia quando todo mundo aqui tiver visto as provas", retrucou Laura. Ela se virou para a multidão, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, mas a voz saindo clara. Começou a ler trechos dos documentos, citando datas, valores, nomes. A cada nome mencionado, alguém na multidão reagia. Um pequeno criador que reconhecia os próprios bois descritos como comprados por preço simbólico. Um meeiro que recordava quando perdera sua parte da colheita por conta de um erro de contabilidade. Enquanto isso, os homens de Firmino se inquietavam, as mãos indo em direção às armas, mas parando no meio do caminho. Atirar ali, no meio da praça cheia, seria expor sua própria brutalidade. Augusto, que até então se mantivera afastado, aproximou-se devagar, assumindo um lugar ao lado de Laura, como quem escolhe, enfim, um lado público. "Ela não está sozinha", disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. "E se alguém tocar nela aqui hoje, vai ser como tocar em mim." A frase causou impacto. Muitos ali respeitavam Augusto, mesmo temendo sua dureza. Vê-lo se colocar ao lado de uma mulher que desafiava um coronel poderoso era como ver uma das colunas principais daquela ordem antiga começar a se mover. Firmino suava, os olhos faiscando de ódio. "Você sabe muito bem que não tá limpo nessa história, Augusto", disparou ele. "Se eu cair, levo você junto." Augusto respirou fundo, encarando-o de frente. "Pode até levar", respondeu. "Mas desta vez não vai enterrar a verdade junto." O padre, nervoso, tentava acalmar os ânimos, mas ninguém mais escutava suas palavras. O povo apertava o cerco em torno do coreto, observando com atenção cada gesto. Era o tipo de momento em que uma faísca errada podia virar um incêndio de sangue, mas também podia se tornar o início de uma nova forma de ver as coisas. Laura, sentindo a força daquela presença coletiva, tomou fôlego e deu o golpe final.
Distribuiu os papéis para algumas pessoas da plateia. O dono do armazém, um pequeno criador, um rapaz alfabetizado que ajudava o padre na igreja. Não tem como queimar isso tudo de uma vez, disse ela. Se sumir um papel, vai ter outro guardado. Se calarem uma boca, vão ter outras que leram o que está aqui. A estratégia era simples, mas poderosa. Espalhar a verdade rápido demais para que pudesse ser apagada de forma silenciosa. A confusão que se seguiu não foi de tiros, como muitos temeram, mas de gritos. Gritos de gente que se dava conta de que havia sido roubada, enganada, usada. Gritos de revolta, sim, mas também de libertação, de quem finalmente tinha palavras concretas para nomear a dor de anos. Firmino tentou sair dali com dignidade, mas foi vaiado. Alguns homens tentaram formar uma barreira em volta dele, mas a própria imagem do coronel saiu arranhada daquela praça. Não por bala, mas por vergonha. Nos dias seguintes, cartas e cópias daqueles documentos seguiriam para lugares de fora da região, onde a influência dele era menor. O mundo lá fora, mais cedo ou mais tarde, ouviria falar daquela história. Quando tudo terminou, a praça ainda fervia, mas o foco já termine todo o roteiro, segue a continuação e encerramento de todo o roteiro, concluindo o bloco 5 e amarrando a história até o desfecho final. Quando tudo terminou, a praça ainda fervia, mas o foco já não era mais a festa do padroeiro. Era o nome do coronel Firmino sendo repetido em cochichos indignados, misturado ao de Joaquim, o comerciante morto na estrada, e ao de Laura, a filha que tivera coragem de falar onde o pai fora silenciado. A cada novo grupo que se formava, alguém explicava o que acabara de ouvir, mostrava um papel, apontava o dedo na direção da igreja, do coreto, da estrada, como se quisesse achar ali um culpado visível para anos de injustiça. Laura desceu do coreto com as pernas trêmulas, o corpo leve e pesado ao mesmo tempo, como se tivesse largado um fardo enorme e, em troca, recebido outro, diferente. O peso de ter se exposto diante de todos. Augusto caminhou ao lado dela, o rosto sério, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito entre os homens de Firmino. Helena, um pouco atrás, vigiava as laterais, como quem sabe que as ameaças mais perigosas nem sempre vêm pela frente. Você fez o que tinha que fazer, murmurou Helena, aproximando-se o suficiente para que apenas Laura a ouvisse. Agora ninguém mais vai poder fingir que não sabia. Laura respirou fundo, sentindo o ar quente da tarde entrar nos pulmões. Não sei se isso vai ser suficiente para derrubar gente como ele, admitiu. Mas pelo menos agora, se me calarem, não vão conseguir enterrar tudo junto. Augusto ouviu a frase e sentiu um aperto no peito, lembrando da irmã Elisa, da forma como a voz dela havia sido engolida por um silêncio conveniente. Ali, vendo Laura caminhar no meio do povo, percebeu com clareza dolorosa que era isso que tentava impedir desde que a escondera no celeiro, que a história se repetisse do mesmo jeito cruel. Eles vão tentar se defender, virar tudo contra você, disse ele, num tom grave. Vão dizer que é mentira, que você enlouqueceu, que foi manipulada. Deixem dizer, respondeu Laura firme. Agora tem olho demais vendo, ouvido demais escutando. Se mentirem, não vão mentir só para mim. Um grupo se aproximou, misto de curiosos e admirados. O dono do armazém, seu Serafim, homem calejado pela vida, tirou o chapéu diante dela. Seu pai era homem direito, disse, a voz grossa e embargada. Muita gente aqui devia um pedido de desculpa para a memória dele. Hoje, pelo menos, a gente sabe o que realmente aconteceu. Outros assentiram,
alguns com vergonha de terem acreditado na versão conveniente da morte por acidente. Uma senhora idosa fez o sinal da cruz, murmurando que Deus via tudo, mesmo quando o mundo fingia não ver. Enquanto isso, Firmino se retirava da praça às pressas, cercado pelos próprios capangas. Não havia mandado bala, mas seu rosto estava mais vermelho do que se tivesse levado um tapa na frente de todos. Sabia que dali em diante, cada gesto seu seria visto com desconfiança, e que aqueles papéis, se chegassem às mãos certas fora dali, poderiam complicar sua vida de um jeito que nem dinheiro nem ameaça apagariam com facilidade. Augusto, ao ver o rival se afastar, sentiu uma estranha mistura de alívio e medo. Alívio por ter enfim quebrado o pacto silencioso que o prendia ao mundo sujo de Firmino. Medo porque, ao fazer isso, sabia que tinha cortado a ponte por onde poderia correr de volta, se as coisas ficassem ruins demais. Não havia mais meio termo. Ou seguiria adiante com a verdade, ou seria engolido por ela. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e ouro, Helena sugeriu que voltassem à fazenda. Festa já deu o que tinha que dar hoje, comentou. Daqui para frente é só cachaça e conversa atravessada, e a gente precisa de cabeça fria para aguentar o que vem depois. No caminho de volta, a estrada de terra parecia outra. O mesmo chão, a mesma poeira, mas havia uma sensação de que, de alguma forma, o mundo dava um passo novo, incerto, porém necessário. Laura olhava pela lateral da carroça, vendo as árvores passarem devagar, e pensava no pai, em como ele teria se portado naquele coreto, se tivesse tido a chance. Se ele tivesse vivido para ver isso, teria ficado orgulhoso? Perguntou em voz baixa, quase para si mesma. E teria ficado em pé, do seu lado? Respondeu Helena, sem hesitar. E se fosse preciso, teria gritado também. Augusto não acrescentou nada, mas a imagem de Joaquim, com seu jeito simples e teimoso, se misturou à de Elisa em sua memória. Duas pessoas que, em épocas diferentes, haviam tentado enfrentar o mesmo tipo de escuridão, com armas parecidas, coragem e palavra. A diferença é que, dessa vez, ele não deixara a tempestade passar por cima sem ao menos levantar os olhos. De volta à fazenda, o clima era estranho, como se as paredes da casa grande soubessem que algo significativo havia acontecido lá fora. Bento estava à espera no terreiro, o senho franzido, ansioso por notícias. E então? Perguntou, antes mesmo que eles descessem. Deu tempo de falar? Ninguém puxou arma? Helena sorriu de canto, cansada. Arma nenhuma faria metade do estrago que aquelas palavras fizeram hoje, respondeu. A praça inteira ouviu. E agora o coronel vai ter que lidar com uma coisa que ele não controla. O que o povo vai falar por trás. Bento soltou o ar num assobio baixo. Isso dá mais medo em homem poderoso do que qualquer tiro mal dado. Laura entrou no celeiro pela última vez. Não mais como prisioneira ou fugitiva escondida, mas como alguém que se despedia de um esconderijo que lhe servira de útero e cova ao mesmo tempo. Passou a mão pela madeira áspera das paredes, lembrando as noites em que tremia de medo ali dentro, sem saber se veria o sol nascer outra vez. Eu pensei que ia morrer nesse lugar, confessou, olhando em volta. Que ia acabar sendo só mais um segredo esquecido entre feno e ferragens. Helena se aproximou, tranquila. Não foi para isso que ele te trouxe para cá, disse, referindo-se a Augusto. Mesmo sem saber se estava fazendo certo, ele escolheu te esconder para te manter viva. Não para te possuir, nem para te calar. Laura assentiu, sentindo a verdade naquelas palavras. Lá fora estão dizendo que ele me escondeu aqui por vergonha, por pecado,
murmurou. Mas o que aconteceu hoje mostra que não foi isso. Quem quiser continuar acreditando em pecado, que acredite, respondeu Helena. Quem estava lá viu que o motivo era outro. E quem não estava, vai ouvir a história do jeito certo. Ou do jeito torto. Mas, de um jeito ou de outro, ela vai correr. Mais tarde, já com a noite caída, Augusto foi até o celeiro sozinho. Encontrou Laura sentada num banco, o rosto iluminado pela luz fraca de um lampião. Ela ergueu os olhos quando o viu entrar. Então, começou ele coçando a nuca, sem jeito como raramente ficava. Parece que acabou. Não acabou, não, corrigiu Laura com um meio sorriso cansado. Só mudou de lugar. Agora a briga não é mais secreta. Saiu do escuro do celeiro para a luz da praça. Augusto deixou escapar um suspiro. Você entende o que fez comigo hoje? Perguntou. Quando você subiu naquele coreto e eu fiquei do seu lado, não foi só ele que você puxou para a fogueira, não. Foi eu também. Eu sei, respondeu Laura, sem desviar o olhar. E mesmo assim você ficou. Ele deu de ombros, tentando tratar com simplicidade aquilo que, por dentro, sabia ser enorme. Talvez eu esteja cansado demais de ver a corda estourar sempre para o mesmo lado, disse. E também cansei de dormir abraçado com a culpa por não ter feito nada quando deviam ter escutado Elisa. O nome da irmã pairou no ar, suave e dolorido. Eu não posso trazer seu passado de volta, falou Laura com delicadeza. Mas, pelo menos, o que aconteceu hoje não vai ser lembrado como mais um silêncio seu. Por um momento, ficaram em silêncio, ouvindo ao longe o som dos grilos e o ranger das tábuas com o vento. O que você vai fazer agora? Perguntou Augusto, enfim. Ficar por aqui, ir embora, procurar outra cidade? Laura pensou por alguns instantes. Ou se eu for embora hoje, parecendo que fugi, vão dizer que eu inventei tudo, que tive medo de encarar consequência, avaliou. Se eu ficar, vão me olhar atravessado, vão me culpar pelo tombo dos poderosos. De um jeito ou de outro, não vou ter vida fácil. Helena apareceu na porta, ouvindo a conversa sem pressa de interromper. Vida fácil nunca foi coisa nossa mesmo, comentou entrando. Mas você pode escolher onde vai carregar essa dificuldade. Laura sorriu de lado. Talvez eu fique por um tempo, decidiu. Pelo menos até ver para onde essa história vai andar. Depois, vejo se essa terra ainda me quer por perto, ou se é melhor procurar um lugar onde meu nome não carregue tanta briga. Augusto assentiu. Enquanto você estiver aqui, ninguém encosta em você, garantiu. Nem Firmino, nem capanga dele, nem ninguém que ache que pode te calar na força. Helena cruzou os braços, completando. E se tentarem, não vão brigar só com ele. Vão brigar comigo também, com quem leu esses papéis, com quem ouviu tudo na praça. Isso não é mais só sua luta, Laura. Virou assunto de muita gente. Os dias seguintes trouxeram consequências concretas. Notícias começaram a correr além das cercas, chegando a cidades maiores, onde um ou outro funcionário público menos comprometido com os coronéis decidiu olhar com mais atenção para as denúncias. Não foi um milagre instantâneo. Não houve prisão cinematográfica na porta da igreja, nem confissão chorosa de culpa. Mas uma lenta corrosão da imagem de Firmino, que passou a ser visto com desconfiança, até por aqueles que antes lhe bajulavam sem pensar. Alguns contratos foram suspensos, algumas visitas sumiram, certos convites deixaram de chegar. Para um homem acostumado a ser cortejado, aquilo era quase tão doloroso quanto a perda de dinheiro. E sabendo que Laura continuava viva e visível,
ele passou a medir melhor cada novo passo. Augusto também não saiu ileso. Seu nome, ligado por anos a negócios nebulosos, foi arrastado junto nas conversas. Mas, diferente de Firmino, havia nele um novo elemento. Quem falava mal lembrava, ao mesmo tempo, da cena em que o viu se colocar ao lado da moça no coreto, afrontando outro poderoso. Uns diziam que era remorso tardio, outros que era só estratégia. Mas para muitos, aquilo plantou uma semente de dúvida. Talvez Augusto estivesse tentando, daquele ponto em diante, pagar uma parte da dívida antiga com a própria consciência. Na fazenda Boa Esperança, a rotina foi se acomodando ao redor da presença de Laura. Aos poucos, ela deixou de ser apenas a mulher escondida no celeiro para se tornar a moça que ajudava Helena com as contas, que lia cartas para peões analfabetos, que explicava certas coisas que aprendera na banca do pai. A voz que um dia tentaram silenciar pela força agora encontrava caminhos inesperados. Na varanda, na cozinha, debaixo da sombra de um juazeiro, onde 2 ou 3 se juntavam para ouvir pedaços da história que ela vivera. Certa tarde, sentados à mesa da cozinha, Helena, Laura e Bento conversavam enquanto Dona Nair mexia uma panela no fogão. Nunca pensei que fosse viver para ver dia em que gente grande tivesse medo de papel, comentou Bento, rindo de canto. No meu tempo, medo era de reza brava, de faca, de bala. Agora é de prova escrita. Medo sempre foi de perder o controle, Bento, corrigiu Helena. Antes era só na base da ameaça. Agora é também de descobrir que a mentira não é tão forte quanto eles pensavam. Laura olhou pela janela, vendo a luz do fim de tarde dourar o terreiro. O mundo é grande demais para eles controlarem tudo para sempre, disse pensativa. E às vezes, tudo que precisa é de uma fenda pequena para a luz entrar. Naquele mesmo dia, à noite, Augusto chamou Helena para uma conversa na varanda. O céu estava limpo, tapete de estrelas sobre a escuridão do sertão. Você sempre soube olhar para as coisas de um jeito que eu não sabia, admitiu ele. Se não fosse sua teimosia, eu talvez tivesse tentado resolver tudo no escuro, como sempre fiz. Helena deu de ombros. Se não fosse a sua culpa pela Elisa, você não tinha tirado a Laura daquela sala, retrucou. Cada um trouxe um pedaço até aqui. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois falou. Ainda assim, obrigado por não ter ficado calada. Helena não sorriu, mas seus olhos brilharam suave. Engraçado ouvir isso da boca de um homem que sempre mandou todo mundo calar quando falava mais do que devia, respondeu. Quem diria que um dia ia ser você a pedir para a voz de uma mulher não morrer? Os dois ficaram ali, olhando o céu, enquanto a brisa noturna passava leve pelo alpendre. A fazenda, que durante tanto tempo fora palco de silêncios pesados, começava a se acostumar ao som de conversas que não precisavam mais ser sussurradas atrás de portas. Quanto a Laura, o celeiro nunca mais voltou a ser prisão. De vez em quando, ela entrava ali só para lembrar do lugar onde, por pouco, não vira sua história terminar antes da hora. Tocava as paredes, respirava fundo e saía de novo, de cabeça erguida. Sabia que ainda havia perigo, que gente poderosa não aceitava derrota fácil. Mas também sabia que a partir do dia em que subira naquele coreto, a pergunta deixara de ser se iriam ouvi-la e passara a ser quantas outras pessoas teriam coragem de falar depois dela. No fim, o segredo do fazendeiro não era o que a vila inteira imaginara. Augusto não havia escondido uma amante envergonhada, nem uma mulher arrancada à força da família, mas sim alguém que carregava nas mãos a prova de que o mundo podia ser um pouco mais justo, se houvesse gente disposta a pagar o preço por isso.
O celeiro, em vez de ser cenário de pecado, tinha se tornado abrigo de uma verdade ameaçada. E de lá, essa verdade saíra direto para o sol da praça, onde já não podia ser tão facilmente apagada. E se muita gente ainda preferia acreditar na versão confortável do escândalo proibido, quem realmente viu o que aconteceu naquela festa sabia. O motivo de Augusto ter escondido Laura naquelas paredes de madeira não era desejo. Era medo de perdê-la antes que sua voz pudesse fazer diferença. Medo de repetir, com outra mulher, o mesmo erro que o assombrava há anos. Agora, quem ouvia aquela história, contada de boca em boca nas noites de lua cheia, não falava apenas do fazendeiro e da mulher no celeiro. Falava de um tempo em que a coragem de uma filha levantou o nome de um pai morto, em que uma empregada calada decidiu não engolir mais injustiça, e em que até um homem acostumado a mandar descobriu que, às vezes, a única forma de salvar o que resta de si é deixar que a verdade fale mais alto do que o próprio orgulho. Se você estivesse ali, naquele sertão antigo, vendo um fazendeiro poderoso arriscar seu nome para proteger uma mulher perseguida, uma empregada simples escolhendo a verdade em vez do medo, e uma filha enfrentando os mesmos homens que mataram o pai dela, de que lado teria ficado? Pense nisso. E se essa história mexeu com o seu senso de justiça, imagine quantas mulheres do celeiro ainda existem hoje, esperando a hora de poder falar sem serem caladas pela força. Se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas e lembradas, se inscreva no canal agora mesmo. Junte-se a essa família que ama narrativas de justiça, segredo e redenção.